Jonas Savimbi, um dos líderes mais carismáticos da história moderna da África, lutou por mais de 35 anos pela independência de Angola. No entanto, a sua morte em 2002 teve a participação direta dos Estados Unidos da América. Essa morte marcou o fim de uma era turbulenta e o início de um novo capítulo na história do país. Todo mundo, quando era pequeno, foi ensinado que o Savimbi gostava de guerra. Que tipo, o Savimbi era um empecilho para a paz de Angola e que sem ele no game nós poderíamos mergulhar numa felicidade tremenda. Mas, anos depois, nós vimos que não é bem assim não. Neste vídeo vamos contar a história de como Jonas Malheiro Savimbi foi derrubado, como os americanos desempenharam um papel crucial nisso e o impacto desse evento na guerra civil angolana e na política internacional. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe esse like porque é muito importantíssimo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Em setembro de 92, Angola estava imersa em um conflito civil sanguinário que atingiria seu pico após as eleições dramáticas. A oposição angolana, com destaque para UNITA, contestou os resultados, alegando fraudes. O conflito se espalhou rapidamente, resultando num massacre do Dia das Bruxas, onde milhares de simpatizantes da UNITA foram mortos pelas forças do MPLA. Para entender a trajetória de Savimbi, precisamos voltar ao seu nascimento em 1934, na aldeia de Murongo, em Angola, filho de um chefe de estação ferroviária e de uma mulher que destacou por sua atuação religiosa. Savimbi começou sua jornada política cedo, estudando em Portugal e mais tarde em Lausanne, Suíça. Em 1961, uniu-se à UPA, depois à FENELA, até fundar em 1966 a UNITA, uma força de guerrilha com a intenção de libertar Angola do colonialismo e da dominação externa. Durante a Guerra Fria, Savimbi se tornou aliado das potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos da América, que viam a UNITA como uma força anticomunista na luta contra o MPLA, apoiado pela União Soviética e Cuba. Ok, família? Então, a divisão era assim. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo na África, passaram a financiar Savimbi com 24 milhões de dólares em assistência militar secreta, incluindo armas e treinamento. No entanto, a dinâmica internacional mudou drasticamente após os ataques de 11 de setembro. Os Estados Unidos, buscando reduzir sua dependência de países árabes para petróleo, passaram a olhar para Angola como um parceiro estratégico, já que as reservas de petróleo estavam sob o controle do regime do MPLA. Para que isso acontecesse, Savimbi, que anteriormente era um aliado para os americanos, agora se tornou um obstáculo. Lembrando que
Houve aí os acordos de Alvor, o partido MPLA violou, o Savimbi voltou na mata, houve uma guerra civil insuportável, onde morreram muitos angolanos, ok? E lá também, nos Estados Unidos da América, estavam sempre a trocar de presidente, de direção, de administração, então muita coisa mudava. E, aos poucos, a narrativa dos americanos também começou a mudar, os discursos. Lembrando que o Savimbi já foi recebido no Salão Oval. Ok? Naqueles tempos aí mesmo, do passado mesmo. Ele esteve lá. Porque os americanos enxergavam nele como um verdadeiro líder para acabar com o comunismo que a União Soviética estava a trazer, impulsionando o MPLA. Então, os americanos apoiavam o Savimbi. Para os americanos, ele era a escolha certa, mas com o tempo as coisas começaram a mudar. Aconteceu aquele ataque que mudou a história dos americanos e o Savimbi, que estava numa área que tinha recursos sim, mas não tinha o petróleo. Aí, onde estava o petróleo eram áreas dominadas pelo regime do MPLA. E isso era muito, como dizer, tipo assim, importante naquela época. Em 2002, Savimbi foi morto em um confronto em Mochico. Segundo as informações, com a ajuda de informações da inteligência dos Estados Unidos da América. Segundo as informações que saíram anos depois, para localizar o Jonas Malheiro Savimbi foi necessária a ajuda da inteligência americana e de vigilância de Israel. Então foi assim que o Jonas Malheiro Savimbi foi encontrado. Porque como o Savimbi era aliado dos americanos, então eles partilhavam muitas informações. Então a inteligência americana tinha muitas informações sobre Jonas Malheiro Savimbi. Era muita informação. Ok? Então, com o tempo, essas informações ajudaram para a sua localização. E eles conseguiram. Sua morte foi o marco final para a UNITA e para a guerra civil que assolou Angola por muitos anos, resultando em pelo menos 500.000 de mortes. É uma parte da nossa história que, é uma vergonha, na minha opinião. Nos matamos entre nós, ok? Por causa de poder. Muitos angolanos. Muitos sempre colocam, não, a UNITA, sei lá o quê. Não, é assim. Quem violou os acordos de Alvor foi o MPLA, ok? E depois aí todo mundo entrou no jogo, houve guerra, pessoas morreram. Então, culpados somos todos nós. Ou, eu não estava no tempo, não estava lá, né? Culpados são os partidos todos. Então não podemos só colocar uns no pedestal como fazem atualmente. Colocam sempre tipo que a UNITA é que fez. Não. Houveram acordos e um violou. E Angola se dividiu. Resultado, pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. O apoio dos Estados Unidos da América a Savimbi não durou para sempre. Após o fim da Guerra Fria, o governo americano voltou-se contra o Savimbi, vendo-o como um empecilho para seus interesses econômicos e geopolíticos, especialmente no que diz respeito ao petróleo angolano. A CIA monitorou de perto os movimentos do Jonas Malheiro Savimbi e ajudou a rastrearem sua localização, culminando em sua morte. O nome do agente da CIA que revelou assistência secreta dos Estados Unidos da América a Jonas Malheiro Savimbi e o apoio à sua causa foi John Stockwell. Família, não está certo, mas daí é John Stockwell. Ele foi um dos principais responsáveis
pela formação da oposição ao MPLA e pelo apoio à UNITA, principalmente na década de 70, durante a Guerra Civil Angolana. Stockwell mais tarde se tornou um crítico das políticas dos Estados Unidos na África. Escreveu sobre suas experiências em seu livro. Nesse livro, ele detalhou sua participação em operações secretas, incluindo a relação com Savimbi e a UNITA. Então, família, quem é fã de histórias do envolvimento dos americanos na política africana deve ler esse livro, ok? É brilhante, é bom, ok? Tem vários detalhes, porque ele era responsável por muitas missões, ok? Então, o livro dele está disponível e eu acho que é um bom livro para se ler, ok? Família, é um bom livro para se ver, porque, sem esse livro aqui, algumas informações não ficariam bem claras, ok? É só ficar, não, talvez, mas não. Ele esteve lá, ele disse que os americanos financiaram o Jonas Malheiro Savimbi na sua luta. Mas depois a coisa mudou, porque o petróleo era mais importante. Eles precisavam, e Angola estava aí. Havia muito petróleo aí. É isso aí, família. Então, existem muitas matérias que falam sobre a morte do Savimbi e que há uma ligação da CIA. Então, achei interessante levar esse caso aqui para nós poder debater e comentar aqui nos comentários, família. Acho que não há um documentário sobre isso na nossa mídia angolana. Então, achei interessante, família, ok? Então, mas eu aconselho todos vocês a lerem esse livro do John Stockwell. Acho que é Stockwell. Ok, família? É isso aí. Com o fim da Guerra Civil e a reconciliação nacional, Angola começou a se reconstruir. Em 2019, quase 17 anos após a morte do Savimbi, os restos mortais de Jonas Malheiro Savimbi foram exumados e enterrados novamente como um gesto símbolo de reconciliação nacional. Só que para quem é angolano, acompanha as informações, sabe que tudo isso aqui era só um teatro do atual governo, porque a reconciliação nacional de verdade ainda não aconteceu em Angola, minha família. Ok? Teve aquele filme aí, mas é só filme. Porque isso é história. A atualidade é outra coisa. Não existe reconciliação nacional em Angola. Tudo fachada. Jonas Savimbi, com sua liderança carismática, a visão nacionalista, dedicou toda a sua vida à luta pelo povo angolano. No entanto, sua morte não pôs fim ao sofrimento do povo angolano. O MPLA continua no poder, agora como um regime mais autoritário e corrupto, ok? E corrupto e que não permite protestos, não permite opiniões diferentes. Então eu não entendo, né? Eles disseram que se os Savimbi morrer, tudo iria mudar. Nada mudou, família. Temos apenas aqui novos políticos. Nada mudou, minha família. Estamos a ver o MPLA a nos roubar, a matar o nosso sonho de ver uma Angola melhor. Hoje, o legado de Savimbi ecoa nas vozes de muitos angolanos que ainda se sentem excluídos e oprimidos pelo regime. O nome de Savimbi ainda é visto com receio pelo governo angolano, que continua a usar a repressão como ferramenta de controle. Jonas Savimbi foi um dos maiores líderes da história de Angola, mas também uma figura profundamente controversa. Sua morte, com a participação dos Estados Unidos da América, marcou o fim de um capítulo importante da história angolana e do impacto da Guerra Fria na África. Hoje, sua figura continua a ser lembrada por muitos como um herói e por outros como um obstáculo, mas seu legado continua a ser
debatido em todo o país. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva nesse nosso canal que a missão é falar mais, ok? Que Deus abençoe e abençoa você que está a assistir agora. Ué! Sa Serik Stress! Mo Continua Bango! Abe!